Vamos lá, galera. Pouco sumido aí do YouTube aí, mas agora eu tô de volta aos vídeos aí, ensinar mais tutoriais de programação. Hoje a gente vai falar mais sobre Observables, né, na versão 16 do Angular. Se você já está usando a versão 16 do Angular, você não precisa ver esse vídeo, para ser bem sincero, porque o que eu vou ensinar aqui já está nativamente implementado na versão 16, beleza? Mas a minha ideia com esse vídeo aqui é melhorar o que você já tem hoje, porque talvez você não esteja na versão 16 ainda, beleza? Porque a 16 até então esse vídeo não é LTS, mas daqui a um tempo vai passar a ser. Eu imagino que vocês já vão estar manjando desse assunto aqui, joia? Então eu quero mostrar aqui uma ideia de componente hoje, que é o seguinte: a gente tem observables no Angular e a gente tem memory leak. Então a gente sempre precisa destruir observables, né? Porque o observable, a inscrição dele fica na memória, não fica no componente. Então a gente vai conversar hoje sobre como destruir esse observable. Se você já conhece o Take-Until Joia, legal. A gente vai dar uma passada por ele aqui também. Porém, se você já conhece o Take-Until e fica usando o Take-Until em todos os seus componentes, a gente vai ter uma melhor abordagem hoje aqui sobre esse tema. Então vamos firme até o final, beleza? Eu tenho um código Angular aqui, eu vou mudar minha tela aqui, deixa eu ver. Beleza. Eu tenho um código Angular aqui que é o seguinte: eu tenho um app component, dentro desse app eu tenho um app filho, beleza? Dentro desse componente eu tenho um app filho aqui. A única coisa que esse botão faz, ele mostra e esconde o filho. Joia? E agora a gente vai olhar o que o filho está fazendo. Legal? Vamos. Tá. Esse é o componente filho, ele foi criado de uma forma flat, né? Ou seja, o HTML está aqui, o CSS está aqui. Nem precisava desse CSS aqui, para falar a verdade, eu imagino. Estou usando o H2 ali já. E aqui está o código do filho component, beleza? O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho um observable que emite um valor a cada 1 segundo. O que o intervalo faz? Ele é do RxJS, para quem não está acostumado com ele. A cada 1 segundo ele vai 1, depois 2, depois 3, depois 4, depois 5, depois 6. Ele vai ficar emitindo um valor. Ou seja, a cada 1 segundo ele vai emitir um valor novo para mim. A gente não vai usar o valor que ele está emitindo, beleza? Mas é só para a gente ter um observable que emite um valor a cada X segundos. Legal. E aí eu estou gerando um ID fake aqui, que ele é um número que vai de 1 até 20. Eu vou pôr ele de 1 até 100. Acho que vai ficar melhor. E o math.floor, que basicamente é para o número vir inteiro. Possível que na cagada vai vir dois números idênticos aqui de 1 até 100, né? De 0 até 100. Legal. Aqui eu tenho no construtor aqui, ó, o que eu faço no construtor do meu componente? Eu simplesmente escrevo nesse observable. Então, cada vez que ele emite um valor, eu dou um console log desse valor. Dá um tab aqui para ficar melhor para a gente ver. Um enter aqui, né? Um pouquinho mais organizado. O código, qual que é o código do observer, para a gente entender de onde está emitindo e o que ele está fazendo. Então, ainda imprimindo aqui, beleza? Vamos olhar aqui no Google Chrome agora? Olha só, esse aqui é o Google Chrome, né? O código rodando. Deixa eu ver se eu tô na frente, como é que eu tô. Não, tá legal. Como eu disse, ó, a cada 1 segundo a gente está emitindo aqui, ó, o código 30, ou seja, esse observable randomicamente ele foi gerado com o valor 30, ele está imprimindo. Quando eu sumo com esse cara, só escondi. Ou seja, eu destruí o componente. Porém, do mesmo jeito aqui, ó, code 30, ainda imprimindo aqui, ó. Beleza? Não tá certo, porque ele deveria parar. Qual que é o problema disso? Causei um memory leak, né? A gente já tá ligado mais ou menos o que é o memory leak. Significa que a sua inscrição de memória ela ainda está viva, porém o seu observable foi destruído. Isso é um vazamento de memória nesse caso. Por quê? Porque quando a gente faz uma inscrição no observable do Angular, a inscrição não morre quando a gente destrói o componente, que foi o que eu fiz. Eu não estou escondendo o componente, eu estou usando o ngIf, ele destrói o componente, beleza? E eu estou controlando se ele mostra ou não aqui em cima. Joia? Então, como que a gente resolve isso? Beleza. Acho que a maioria da galera que desenvolve Angular já conhece, né? Tem algumas abordagens para fazer dessa forma. A abordagem que eu costumo fazer, eu vou mostrar no final do vídeo, mas a gente vai chegar até ela para entender a linha de pensamento aqui, beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, implementar o onDestroy do Angular. Quando a gente implementa o onDestroy, fica fácil. A gente pode fazer de uma forma muito simples mesmo. Que eu venho aqui, const sub, que é a subscrição, né? O valor da inscrição minha. E eu vou pegar esse sub aqui e vai ser igual a this.values. No meu onDestroy, não. Esse cara não pode ser sub, né? Porque eu preciso enxergar ele aqui dentro do onDestroy. Vamos mover ele para fora. Então aqui eu tenho, opa, imprimi um negócio nada a ver, private sub, ele é do tipo
subscription, beleza? Esse valor do RxJS. Eu não vou tipar, eu vou dar o igual ao new, que ele já vai tipar automaticamente, né? Quando eu faço isso, o TypeScript já vai entender que ele é do tipo subscription, igual tá aqui. Beleza, é isso mesmo que a gente precisa. Legal. Aí eu estou usando o const aqui, tá errado, tem que ser usado o sub, tá ok? De sub igual a inscrição. Quando eu paro o mouse em cima do subscription aqui, ó, subscribe, ele diz para mim que retorna o subscription. Então tá certo. Eu venho aqui agora, this.sub é igual, não, quer dizer, unsubscribe já é o suficiente. Se eu não me engano, a gente, é isso mesmo. O unsubscribe já é o suficiente. Tá, vamos alterar aqui agora e vamos ver, ó. Eu tô no code 74 aqui, ó, agora ele gerou o número 74, já faz 7, 8, 9 segundos que ele tá imprimindo, né? É uma vez por segundo. Tá, eu vou vir aqui e vou esconder o cara. Escondi, eu destruí o cara. E como no onDestroy, a gente tá dizendo assim, ó. Deixa eu voltar aqui. Como no onDestroy, a gente tá vendo, ó. Pega a inscrição e destrói ela. Beleza. Então, vai funcionar. Essa aqui é a forma mais simples de todas de resolver esse problema. Eu, particularmente, não gosto de ficar salvando sub e adicionando sub. Eu não gosto dessa maneira de fazer. Uma outra maneira de resolver esse problema, que eu acho que a maioria usa, se não usa, eu acho que é válido começar a usar, é usar o operador take until do RxJS. Vamos trabalhar dessa forma agora. Para usar esse operador, como que funciona? Essa inscrição ela vai ficar viva até outro observable disparar uma inscrição. Então vamos criar um observable aqui, ó. Ao invés de ser sub aqui, eu vou criar um pub unsub, joia, vai chamar unsub, igual a new subject. O subject, ele é um observable que, ele é um observable, eu não vou tipar ele, não faz sentido, né? Já é subject. Ele é um observable que eu consigo emitir valores nele. O observable comum você não emite, você só escuta. E o subject você consegue emitir valores para ele. O que eu vou fazer? Quando eu destruir o meu carinha aqui, em vez de eu usar o this.unsubscribe, this.unsub, que seria o meu observable, ponto .next, ou seja, eu vou emitir um valor. Pode emitir qualquer coisa, que eu vou pôr um true aqui, tanto faz, não vai mudar nada. Beleza? E aqui no this sub eu vou tirar. Beleza, isso aqui já é o suficiente? Não. Agora aqui a gente tem que fazer um pipe, né, de pipeline. O que eu quero fazer com o meu observable? Antes de inscrever nele, eu vou usar o operador que chama take until. E o take until seria, você vai escutar essa inscrição até quando? Até this.unsub. Beleza? O que eu estou fazendo? Quando eu estou destruindo o componente, o unsub está emitindo um valor. Quando ele emite um valor, ele cancela a inscrição usando o take until aqui, joia? Acho que é a forma mais polida de trabalhar com isso. Dessa forma, a gente não precisa ficar pegando o valor do subscribe, setando numa variável, adicionando na outra, fazendo esse fluxo. E aqui, ó, 10 segundos que está rodando, code 39 ainda imprimindo aqui, ó. Beleza? Tá funcionando numa boa. Vou esconder e ele vai parar de imprimir, ou seja, eu consegui resolver o memory leak. Na hora que eu mostrar de novo, ele não vai ser 39 mais, eu imagino. Olha lá, 72 ele começou a imprimir de novo. Perfeito. Então, se eu tenho 10 componentes filhos na mesma página, vai funcionar, não vai quebrar nada. Tá show de bola. E essa aqui é a maneira que eu vejo a galera mais trampando com observables hoje. No Angular novo, eles inventaram um novo pipe. Pipe são essas funções que ficam dentro da função pipe aqui, ó, de pipeline, beleza? Então, eles criaram um novo pipe que seria o quê? Take until destroy. Então, na hora que o componente for destruído, automaticamente a subscription dele, né? Ou seja, a inscrição do observable, ela já vai estar morta, já vai estar resolvida. Porém, isso só vai sair no Angular 16 ainda. A gente não tem essa parada rodando liso ainda. Então, agora eu vou mostrar como que eu gosto de fazer isso até não ter o Angular 16. Eu já trabalhava dessa forma, usando o próprio Take Until mesmo. E uma das vantagens que a gente tem quando a gente usa o Take Until seria, se eu tivesse, por exemplo, um outro observable, eu vou usar o mesmo aqui, mas podia ser outro, ó. This.values.pipe take until, eu passo o mesmo, ó. Tô passando o mesmo cara, ó. This.unsub.subscribe e aqui, sei lá, solilog, um bagulho bem tosco. Eu estou escrevendo no mesmo observable, mas podia ser outro observable, e eu estou com o mesmo código aqui, ó. Inclusive aqui é interessante no onDestroy.
fazer o complete do observable, beleza? Completar ele. Legal. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando você usa o take until, você só vai ter um observable, somente um observable, que você precisa tomar conta dele. Os outros observables, você não precisa criar mais de um, porque você vai passar esse mesmo cara. E como todos os take until tá escutando o mesmo observable, dessa forma, na hora que o componente for destruído, você vai destruir a sua inscrição de uma forma muito simples, usando apenas um observable. Então, legal, funciona bem. A questão desse método é que eu vejo que toda vez que a gente vai trabalhar com uma inscrição de observable, que a gente não está usando o async, que é esse caso aqui, né, o pipe async, a gente vai ter que declarar um unsub, a gente vai ter que declarar o onDestroy para todo mundo e fazer esse código. É um código um pouco repetitivo. Tá bom, mas isso aí a gente resolve com uma classe abstrata, que é a ideia que eu vou propor aqui agora, beleza? Então, dentro de componente aqui, eu vou gerar um novo arquivo que vai se chamar unsub.component.ts, beleza? Para eu conseguir, no Angular, fazer, estender uma classe abstrata dentro de um componente, esse cara precisa ser marcado com @component também, que é um componente. Porém, quando eu utilizo o @component, eu sou obrigado a passar o template. Só que eu posso passar um template vazio, que é o que eu estou fazendo aqui. Export class unsub component que implementa o onDestroy. Dessa forma eu venho aqui e eu tenho o onDestroy aqui. Vou pegar o meu unsub que eu criei aqui, ó, que é um subject, e vou pôr ele aqui. Porém, tá dando errado ali que eu preciso importar o subject. E agora, quando chegar nesse carinha lindo aqui, this.unsub, unsub $complete. Só que antes dele completar, ele vai dar o next e vai jogar qualquer coisa, beleza? Quando eu faço isso, esse cara, ao invés de implementar, ele vai estender o meu unsub component, beleza? Ele estendeu e vai funcionar bem. O TypeScript, ele obriga que quando você estende um componente ou alguma classe, você chama o super antes. O que é o super do TypeScript? Para quem é um pouco leigo nessa relação, o super, automaticamente, ele executa o construtor, né? O TypeScript tem um construtor escondido aqui, que é um construtor dessa forma. Então, o sub vai executar esse construtor aqui, olha. É isso que o super está fazendo. Tá vazio, então a gente não precisa dele. Mas vou deixar ele aqui só para questões didáticas só. Esse cara tá privado. Por ele estar privado, eu não consigo enxergar ele nas classes que estendem ele. Então a gente vai mudar ele para protected. Nesse caso a gente vai enxergar ele. E agora o take until está funcionando do mesmo jeito. Porém, eu não preciso passar o onDestroy. Já resolvi um pouco do código, beleza? Ó, e eu vou remover esse outro cara aqui, que isso aqui era só um exemplo que eu dei antes. E ele deve funcionar da mesma forma. Vamos testar? Salvei. Eu tenho meus valores, tenho meu ID. E eu estou usando um observable que ele é emitido lá no meu unsub component. Quando eu salvo, estou aqui, ó. Está imprimindo ainda o código 25, ou seja, gerou o observable. Na hora que eu dar o stop, parou de imprimir, ou seja, o componente foi destruído. Foi utilizado aqui o nosso querido take until aqui, this unsub, ó. Opa, entrei no código errado. Unsub component. Ou seja, esse cara emitiu um valor, ele foi utilizado, a gente executou a mesma lógica, porém de uma forma mais abstrata. A gente estendeu o cara. E isso, pô, já resolveu bem o esquema. Mas uma prática que eu gosto de fazer, ao invés de a gente deixar esse this unsub aqui, deixar esse cara como protegido, vamos deixar ele como privado, e aí vai dar erro aqui, ó. Ele vai dar erro nesse take until. Então, o que eu pretendo fazer? Ao invés de utilizar o take until padrão, eu gosto de criar o meu take until. E é isso que eu estou falando do Angular 16. O Angular 16 já vai vir pronto esse cara. Então, o take until do Angular 16, você só vai precisar chamar ele. Não vai precisar estender unsub component nem executar essa lógica que eu estou fazendo. Beleza? Então, vamos lá. O que é um pipe no Angular? Como que eu faço para me criar um pipe no SJS? Uma forma de criar um pipe, ele nada mais é que uma função que retorna uma função, e essa função que o pipe retorna
ela tem como argumento um observable e ela vai retornar um observable do mesmo jeito. Joia? Então vamos trabalhar aqui, ó, de uma forma bem simples, ó. Eu vou criar um pipe que vai se chamar unsub on destroy. Se não me engano, esse é quase que o mesmo nome que o Angular está utilizando no Angular 16. Mas esse nome eu costumava usar como padrão, beleza? Então, o que eu falei? É uma função que retorna uma função. Então, eu estou retornando uma função. E essa função, ela recebe o quê? Um observable como parâmetro, não é isso? Então, vamos colocar aqui, ó. Eu tenho meu observable, que vai ser um observable de T, porque ele tem um tipo definido, né? Ele pode ser um observable de string, de uma classe. Então, o observable que chegar nele vai ter que ser a mesma coisa que vai retornar. E ele retorna o quê? Um observable de T. Ele retorna a mesma coisa que ele recebe. Beleza? Aqui está dando um erro, porque ele não sabe o que é o T. Deixa eu tentar resolver isso com um Tzinho aqui antes. Então, aqui, ó. Ela retorna uma função que retorna uma função. Olha só, ele é uma função que retorna uma função. Isso aqui é uma arrow function, tá, gente? Eu podia simplesmente fazer um return aqui de novo, function, fazer carregado, mas aqui eu acho que fica melhor. Então eu estou retornando uma função. E o que a gente vai fazer nessa função aqui, ó? Eu posso fazer assim, vai ficar... eu não gosto dessa forma, porque vai ficar uns 3 return alinhados aqui. Não é legal. Vamos jogar na setinha mesmo. Então eu vou retornar o quê? Eu vou pegar o meu observable, que é o parâmetro que é passado para essa função, ponto pipe, eu vou executar um pipe no meu observable, que é a mesma coisa que a gente fazia no outro, take until, e aí ele vai exigir alguma coisa aqui dentro, this.unsub, ponto e vírgula. Então, o que eu criei? Criei um pipe. O que esse pipe faz? Ele retorna uma função, que essa função, quando executada, vai ser executada pelo Angular, essa função retorna um observable, ou seja, retorna a mesma coisa que foi passado para essa função. E aqui, a única coisa que ele faz, ele adiciona um take until unsub. Então, tudo isso está sendo gerenciado pelo meu componente, que vai ser estendido. Olha só, tem unsub on destroy aqui agora. E ao invés de eu utilizar take until this unsub, a gente vai usar a nossa função, this.unsub on destroy, beleza? Pode ver que ele até aceitou aqui já, ele já entendeu que é um pipe, isso aqui eu vou salvar. E agora a gente vai fazer um teste, olha só, gerou o código 88 agora. Esse é o nosso carinha. Quando eu clico aqui em mostrar esconder, ó, escondi, e ele parou no 7, ou seja, ele sim destruiu a inscrição que foi criada usando um pipe, um custom pipe, eu diria, né? Vamos lá, vamos criar de novo o componente e ele vai funcionar da mesma forma. Agora eu tenho aqui, ó, code 42 e está imprimindo durante o ciclo de vida do componente, na hora que o componente está vivo e está funcionando. Ah, Cris, maneiro, vamos dar uma revida então? Olha só, o que eu fiz foi criar um pipe. E o que é um pipe? Ele é uma função que retorna uma função que retorna, e essa função, né, ela recebe um observable e retorna um observable tudo do mesmo tipo. Então eu tenho um observable de T, estou retornando um observable do mesmo tipo que T, porque o T aqui, o que significa esse T? Se a gente olhar o intervalo, ele retorna para a gente, olha só aqui, ó, um observable de number. Então, quando eu executo o unsub on destroy, e embaixo ele vai ter um observable de number também, ele não vai alterar o tipo do observable, beleza? E o que ele faz? Ele pega o observable de origem e adiciona o take until aqui, que ele vai funcionar até o ng on destroy. Essa prática funciona muito bem, só que tem que tomar cuidado o seguinte. Se caso eu tenha que implementar o onDestroy para fazer alguma lógica específica dentro do meu componente, olha só, eu chamei o onDestroy e ele não deu erro. Por quê? O onDestroy está sendo implementado dentro do OneSub Component. Mas eu posso vir aqui e colocar o onDestroy aqui, Cris? Pode, vamos vir aqui e colocar o onDestroy. Porém, olha essa palavrinha aqui, ó, override. No caso, o TypeScript adicionou isso de uma forma automática para mim. Beleza, se eu não coloco esse cara, ele vai dar uma choradeira aqui, então eu vou ter que pôr mesmo, tem que fazer. Lembrar, gente, de quando você tiver que implementar seu próprio onDestroy, antes de implementar o seu onDestroy, você vai vir aqui, vai executar o seu super.ng onDestroy. Quando você faz isso, automaticamente o TypeScript está executando esse cara antes de executar a lógica sua. Você só vai precisar fazer isso caso você queira adicionar algum outro código aqui dentro do onDestroy, beleza? Se você esquecer de fazer esse cara aqui, ele não vai disparar, ó. Opa! Ele não vai disparar o unsub e com isso
o take until, nossa parada aqui, não vai funcionar, olha só. 5 na hora que eu esconder ele, ó. 7, 8, 9, ou seja, ele não disparou o unsub. Na hora que eu volto no meu feed aqui, ó, eu chamo a base antes e depois eu posso escrever o que eu quiser. Olha lá, ó, agora tá 3, 4. Se eu escondi, ele vai funcionar agora de uma forma de boas, beleza? Então acho que assim, se você tá no Angular 13, 12, 11, enfim, você esteja abaixo do 16, no 16 esse pipe que a gente criou, ele já existe. Mas se você tiver antes desse cara, eu acho válido trabalhar dessa forma do que trabalhar usando um take until toda hora, escrevendo take until, ou toda hora salvando subscription, beleza? Isso depende bastante da situação. Às vezes você só precisa do primeiro número, você pode usar um pipe take one, por exemplo, o primeiro valor emitido. Também faz sentido, tá? Mas para os observables que tem bastante tempo de execução e você depende do ciclo de vida do componente, eu acho muito mais válido trabalhar dessa forma, beleza? Tamo junto, é nóis, era isso que eu queria passar para vocês. Valeu, gente. Até a próxima, se inscreve no canal aí. É nóis. Valeu!